Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thomas Jorgensen. Sou auditor fiscal da Receita Federal, coach, professor e mentor para concursos. Hoje eu vou falar sobre os intervalos nos estudos. Sim, os intervalos, eles são fundamentais. Na verdade, são eles que vão tornar o seu estudo possível. Se você tem, por exemplo, uma jornada de 6 horas de estudo, conheço muitas pessoas que querem começar a estudar e engrenar 6 horas de uma vez, para se livrarem do fardo que é estudar para concursos. Mas ninguém aguenta ficar 6 horas seguidas sentado. Ou até aguenta, mas o rendimento vai inevitavelmente cair. Então os intervalos, eles são fundamentais, eles são até estratégicos e servem para que você quebre os seus estudos, para que você quebre um pouco ali a rotina, o processo de estudo, para que cada vez que você retorne com a mente mais limpa, a mente mais leve e que você consiga ter uma concentração muito melhor. Como que eu fazia os meus intervalos nos estudos? Eu gostava de fazer, em média, 10 minutos de intervalo a cada 2 horas de estudo. Há quem diga que não é recomendável você estudar mais do que 1 hora sem fazer um intervalo. Mas vamos trocar uma ideia sobre isso. Quando eu estudava, eu trabalhava em regime de plantões, então eu trabalhava dia sim, dia não. No dia que eu trabalhava, eu tinha 12 horas de plantão, então eu não conseguia acumular muitas horas, eu estudava ali de 2 a 4 horas, mas quando eu folgava, eu batia 9 horas líquidas de estudo. Então entenda que essas 9 horas líquidas que eu batia, daqui a pouco eu vou explicar como que eu fazia, eu começava a estudar 8 horas da manhã no máximo e acabava de estudar mais ou menos 8h40 da noite aproximadamente. Ou seja, eram quase 13 horas brutas de estudo para conseguir aquelas 9 horas líquidas de estudo. E eu fazia mais ou menos 10 minutos de intervalo a cada 2 horas. Na verdade, a quantidade de minutos variava um pouco, conforme eu vou explicar, mas fato é que eu fazia ali sessões de 2 horas. Se eu fizesse um intervalo de 10 ou 15 minutos a cada hora de estudo, então em 9 horas de estudo eu teria que fazer 9 intervalos. O meu estudo ia acabar muito tarde. Então, para mim, na minha opinião, quando você estuda uma carga horária alta, se você conseguir diminuir um pouco a quantidade de intervalos, eu acho que é melhor porque você não acaba tão tarde assim. E quando você não acaba o estudo tão tarde, você não fica com aquela sensação de que você só estuda. Dorme, acorda, estuda. Dorme, acorda, estuda. Isso é muito cansativo. Quando eu tirei férias para estudar, que eu estudava todo santo dia, aí eu batia mais ou menos 7 a 7 horas e meia de estudo por dia. Então eu começava ali umas 8 da manhã e acabava ali no máximo ali umas 6 da tarde. E depois das 6 da tarde eu podia fazer atividade física, eu podia sair para jantar, podia ver um filme, podia fazer várias coisas, até a hora de dormir. E se eu fosse fazer 10 a 15 minutos de intervalo a cada hora estudada, eu não ia conseguir terminar às 6 da tarde. Eu ia terminar muito mais tarde, aí já ia ser quase a hora de dormir. Por isso que eu acho que você deve ver como que isso vai se encaixar melhor para você. Faça testes, No meu caso era mais ou menos assim. Eu começava a estudar 8 horas da manhã, aí estudava até as 10 mais ou menos. Aí fazia ali uns 10, 15 minutos de intervalo. Às vezes eu tinha que ir no banheiro e tal, aí eu não computava isso como intervalo. O intervalo para mim era o intervalo mesmo, Quando eu ia no banheiro eu parava o cronômetro, mas o que eu considero intervalo é realmente quando você para ali depois de 2 horas, levanta, dá uma alongada, dá uma andada na sala ali e volta. Então eu fazia um intervalo ali, depois estudava mais 2 horas e pouco, aí fazia mais um intervalo e aí estudava ali mais, meia hora mais ou menos, aí estudava até 1h40 da tarde, ou seja, 5 horas e 40 minutos brutos para poder estudar mais ou menos 5 horas líquidas. E aí eu ia almoçar, 1h40 mais ou menos, chegava lá para almoçar umas 2 da tarde, eu almoçava num buffet que tinha ali perto do meu expediente, e perto de onde eu morava também. E depois eu voltava para casa, dava uma dormida ali de 25 minutos e voltava a estudar mais ou menos 3 horas da tarde. Aí estudava ali mais 2 horas, até as 5, fazia um intervalo ali de uns 15 minutos, e aí estudava ali mais umas 2 horas e tal, às vezes dava mais um intervalinho, enfim, acabava de estudar ali mais ou menos umas 8 e tanto. Que além dos intervalos, eu parava para ir comer alguma coisa, parava para ir no banheiro e tal, então somando tudo isso, parava de estudar ali umas 8 horas e 40 minutos. Para mim, nesse cenário, não funcionaria muito bem se eu fizesse um intervalo a cada 60 minutos. Porque daí, ao invés de acabar 8h30 da noite, 8h40, eu ia acabar 10 da noite, eu não ia conseguir praticar a atividade física que eu gostava de fazer no final do dia. Então, para mim, não funcionaria muito bem. Mas fato é que você precisa fazer intervalos, porque você precisa, sair da cadeira, dar uma andada, dar uma alongada. É muito interessante se você tiver um tapetezinho de yoga ali para você dar uma alongada, para você mexer um pouco o seu corpo e depois voltar a estudar.
ninguém aguenta ficar numa sessão muito longa de estudo. Os intervalos são fundamentais, então ache a dosagem ideal dos intervalos para você, veja o que funciona melhor para você. Tem gente que fala que não consegue fazer ali uma sessão de 2 horas de estudo, eu consegui, acho que funcionava bem, cada 2 horas fazia ali 10 a 15 minutos de intervalo. Então veja o que funciona melhor para você, veja qual a disposição que você tem para estudar. Uma coisa interessante de você fazer, na hora do almoço, você vai ter que parar para almoçar. Muita gente gosta de já ir fazer academia, fazer uma atividade física nesse momento. Isso é bem interessante, porque daí você já ia ter que parar mesmo. Então você já faz uma atividade física, depois já emenda o almoço, depois já dá uma descansadinha e já consegue voltar a estudar. E aí você já fez atividade física, então você já consegue estudar até mais ou menos ali quase a hora de dormir. Um momento interessante para você praticar atividade física, tá? Você pode fazer atividade física de manhã. Eu particularmente gostava de fazer à noite, no final do dia. E é por isso que se eu fizesse muitos intervalos, eu ia fazer atividade física 10 da noite, aí não ia dar certo, porque eu ia dormir muito tarde e tal. Então veja o que funciona melhor para você. Mas fato é que intervalos são fundamentais para os estudos. Beleza? Era isso que eu queria passar para vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, dê like ali, né? Curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal para que eu possa continuar produzindo vídeos para ajudar aí os concurseiros Brasil afora. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.